da bomba de prótons, né? Praticamente são os principais medicamentos desse grupo que a gente está conversando agora. Quando a gente fala em um controle de acidez, em refluxo gastroesofágico, tratamento de gastrite, né, seja de gastrite clássica ou de gastrite nervosa, os IPV sempre são uma ótima opção, né? São medicamentos hoje que já têm uma segurança, né, adequada sobre eles, nós temos várias moléculas produzidas e são medicamentos que estão praticamente todos os protocolos aí de gasto. Eles têm algo em comum, eles são profármacos, então isso é a principal notação que a gente precisa ter. Esses medicamentos normalmente eles vêm em cápsulas ou com comprimidos tamponados que a gente chama. Sempre vai ser uma forma farmacêutica para que garanta uma absorção sem, né, uma ativação deles e que ele perca a sua capacidade de absorver, né, e gerar uma biodisponibilidade. Então, são medicamentos que eles precisam, né, serem bem absorvidos para depois serem ativados, que a sua forma ativa, né, ela não tem boa perfusão. Okay? Então, são profármacos, isso de forma geral. Então, sua ativação ocorrerá onde? Né? Porque toda vez que a gente pensa no profármaco, a gente fala, normalmente é uma biotransformação hepática. Depende de um metabolismo hepático. Aí, como eu já tinha condicionado isso para vocês, nem todo profármaco vai ser ativado no fígado. Agora aí vem uma pegadinha, que tem gente que confunde as coisas. Falar que o medicamento ele vai ser ativado nos canalíticos das células parietais não impede ele de ter metabolismo hepático. São duas coisas diferentes. Então, exemplo, aqui os inibidores da bomba de prótons, para serem ativados, o processo de ativação dele é na própria célula parietal onde ele age. Então ele vai ser ativado lá, ele passa a ficar cotonado, né, ele passa a ficar carregado, e ali ele se liga de forma irreversível, né, a bomba de prótons, a TPase H+K+, e gera sua ação, que é inibir a secreção ácida, ou inibir, né, a secreção de prótons. Porém, esse medicamento, né, ele vai depois ser eliminado do organismo, e ele é eliminado, né, de forma metabolizada. Então ele vai para o fígado, ele é metabolizado como a grande maioria dos medicamentos, tá? Então ele tem algum metabolismo hepático, ok? Mas aqui é só para a questão de ativação. A ativação dele é nas células parietais, ok? E aí ele será protonado em meio ácido, se ligará de forma irreversível. Isso aqui é muito importante, né? Porque é essa ligação irreversível que faz com que a gente consiga imaginar o seu tempo de resposta. Lembrando que a meia-vida desses medicamentos é curta, né? Muitos deles uma meia-vida em torno de 2 horas, tá? 1h30, 2 horas, porém a sua duração de resposta até 72 horas. E isso explica-se em função da sua farmacodinâmica, né? O mecanismo de ação deles, né, que é uma ligação irreversível, faz com que a sua duração de resposta seja tão longa. Lembrando, é uma duração de resposta, não é um pico máximo de resposta. Não quer dizer que em 72 horas o paciente fica tendo efeito pleno do fármaco. Não, né? Ele tem um efeito pleno aí de 24 horas, depois a ação começa a declinar, mas ela perdura 72 horas, ok? E lembrando sempre que é uma ligação antagonista, é bloqueio, né? Porque poderia ser uma ligação antagonista, mas nesse caso, aqui eu estou falando de um antagonismo. Suprimindo assim a secreção de prótons e, consequentemente, diminuindo a acidez gráfica, elevando o pH. Então, o pH ele se eleva mais ou menos a quanto? A maioria das literaturas eles colocam em torno de 4,5. E aí eu sempre coloco uma média aí de 4,3 a 4,8. O pH ele tende a ficar desse nível aí, ok? Depois de uso do fármaco. E é óbvio que vai depender, né, de cada paciente, né, para a gente poder avaliar, mas ele mais ou menos fica o pH dessa forma. Os principais fármacos da classe, o protótipo, que nós temos é o omeprazol, é o medicamento mais conhecido, certo? Da classe, mas hoje, exemplo, quando a gente vai tratar aquelas trincas, aquelas combinações que já vêm prontas, né? Já vem na mesma caixinha, todos os medicamentos para tratar H. pylori, né? E aí junto com o IBP, normalmente quem vem naquela trinca é o lansoprazol. Não
Mas nós já temos combinações com êxodo, tá? Nós temos com outros, mas normalmente se usa mais o omeprazol. Algumas peculiaridades que a gente tem sobre eles. Como eu já tinha falado na aula passada, o esomeprazol e o omeprazol, eles são isômeros. Um é o lado levógeno e o outro é o lado destrógeno da molécula. Então eles têm basicamente a mesma estrutura, a diferença é que um carbono quiral, que é o carbono central, gira para a esquerda e o outro gira para a direita. Eles têm um radical para um lado e outro radical para o outro, tá? Mas eles são medicamentos que é um espelho do outro, né? Então eles são medicamentos semelhantes. Professor, o que traz de vantagem? O omeprazol versus esomeprazol. Melhora um pouco a meia-vida do fármaco. Mas clinicamente, potência de resposta, né, resposta clínica mais efetiva, sabe? Isso normalmente não traz. Qual é a mas ele meia-vida melhora a meia-vida. Ele faz com que o medicamento tenha uma meia-vida mais longa, o esomeprazol. O ESO tem maior meia-vida. Ele tem uma meia-vida melhor. E aí, consequentemente, se eu falo que a meia-vida melhor, ele tem uma resposta mais longa, tá? Mas, clinicamente, não se traz tanta diferença clínica assim, tá? O pantoprazol, o jejum, que normalmente é obrigatório, o omeprazol, o pantoprazol não é obrigatório o jejum. O isômero é assim, ó. O esomeprazol, né, a mudança estrutural deles foi só para aprimoramento cinético. O mecanismo de ação, a ligação sobre o alvo, a afinidade pelo receptor, a via de mecanismo é idêntico. Então você não muda. A potência de resposta você próprio interfere. Por quê? Se eu já estou falando de fármacos que se ligam de forma irreversível, que tem uma duração de resposta tão longa, dificilmente você vai mexer com potência. Tá? Você pode mexer na estrutura, mas você não interfere tanto aqui. Se você tivesse, exemplo, um antagonista competitivo, e aí agora você formou um antagonista, né, irreversível, aí você muda, porque aí você muda total perfil farmacológico. Mas eles não, eles têm mecanismos similares, então eles praticamente não têm diferença. Então a diferença do esomeprazol e do omeprazol é simplesmente a biodisponibilidade. O esomeprazol então é meia-vida um pouco mais longa. Então assim, ele fica circulando, né, por mais tempo. Então assim, isso garante uma resposta um pouco mais duradoura. Mas como a resposta já é longa do medicamento, na clínica do paciente não interfere muito. A gente normalmente pede omeprazol, lanço, né? O próprio omeprazol pode ser de jejum. Apesar que tem artigos que contradizem, eles falam que o alimento não interfere tanto assim. Mas se pegar a prescrição médica, sempre vai estar. Qual o pantoprazol no jejum? O pantoprazol é menos problemático, essa questão do jejum. É porque, na verdade, é a questão do estrutura mesmo. Aí tem uns que eles até hidratam melhor, eles chamam assim, pantoprazol sexy hidratado. Ele melhora a hidratação dele para melhorar a cinética de absorção. Uma dúvida, ali você fala que ele vai ser ativado protonado em meio ácido. Então, por exemplo, se eu usar um antiácido e tomar qualquer um desses BPs, ele não vai ter ativação correta? Nesse caso aqui, ó, como a gente está falando de formas farmacêuticas, normalmente gastro-resistentes, então não vai interferir, né, tanto, porque ele precisa passar intacto pelo estômago, ele vai ser absorvido só no duodeno. Então, assim, ele tem que passar. Então, se o pH do estômago vai estar mais ácido, menos ácido, porque não é para ser absorvido ali, pelo menos não é para ser absorvido ali. Tá? Mas eu preciso de um ambiente menos ácido para ele ter uma boa absorção sem ficar ionizado, para ele ionizar mesmo só lá nos canais. Ok? O rabeprazol. O rabeprazol tem uma observação importante. Tá? A bula do rabeprazol traz algumas informações e até a própria literatura também traz informações seguintes. O rabeprazol, além de ele ser inibidor da bomba de prótons, além de ele ter essa ação sobre secreção ácida, ele gera um efeito pequeno, mas gera sobre a H. pylori.
né, ele tem um efeito bactericida, ele interfere sobre a urease, né, da H. pylori e ele, consequentemente, ele interfere sobre o metabolismo da bactéria. Tá? Lembrando que a H. pylori ela é um fator relacionado à gastrite clássica, não quer dizer que hoje é comprovado que ela é que causa gastrite, né? Mas ela é um fator associado, e aí quando você tem a presença dela, o médico opta por erradicar a bactéria. Então já se sabe que o rabeprazol ele também tem uma ação, além de fazer uma proteção gástrica por, né, diminuir a acidez, ele também vai gerar um efeito sobre a bactéria. Isso não condiciona você tirar o antibiótico e querer usar só o rabeprazol, jamais. É só um efeito a mais que o medicamento tem, mas que também clinicamente não faz dele um fármaco, né, melhor de prognóstico relacionado aos demais dentro de um acompanhamento farmacoterapêutico. É só realmente um efeito a mais comprovado clínico, tá? E isso é descrito, tá? Quando nós temos lá a presença de H. pylori, nós optamos por usar antibióticos mesmo. Antibióticos clássicos que nós estudamos aí na N2. Né? A amoxicilina, que é uma penicilina, né, que nós estudamos lá, uma penicilina de amplo espectro, uma aminopenicilina, normalmente ela é a escolha, tá? E claritromicina, que é um macrolídeo também, né? Também lá dentro do grupo dos antibióticos, que fica lá na classe dos macrolídeos, a mesma classe da azitromicina. Então a gente tem de usar um IBP, mais amoxicilina, mais claritromicina, né? Qual que é o tratamento básico, né? O tratamento convencional, 30 dias de IBP e 7 dias de uso de antibiótico, né? Normalmente 1 grama de 12 em 12 horas de amoxicilina e a claritromicina normalmente é 500. Né? Existem protocolos também de 1 grama, mas normalmente ela é 500 miligramas. Tá? Oi? Posso anotar. Quando o paciente tem alergia a metronidazol, quando o paciente tem alergia a penicilinas, a gente acaba introduzindo o metronidazol. Você está lá na anamnese, o paciente fala, doutor, eu já usei amoxicilina e eu tenho alergia. Né? Aí opta-se por usar metronidazol, né? Que é uma opção. Tá? Então é uma opção também bem interessante e bem eficaz. Okay? E a claritromicina, normalmente o paciente tolera bem, né? Dificilmente o paciente desenvolve reação alérgica à claritromicina. Professor, essa é a única opção? Não. Nós temos outras opções de tratamento. Ele pode entrar bismuto aqui no meio. O bismuto ele pode entrar não como uma trinca, mas 4 fármacos. Ele pode ser um fármaco adicional. Tá? E isso está em protocolos, né, da Sociedade Brasileira de Gastro, no tratamento de gastrite. Então o bismuto ele pode entrar aqui. Porque o bismuto também, além de ele ser um protetor, ele também é bactericida. O bismuto também ajuda a erradicar a H. pylori. Então, existem outras alternativas, mas essa daqui é como se fosse o mais clássico, o mais tradicional utilizado. Tá? E lembrando que após esse 1 mês de uso de IBP, o paciente deverá ser reavaliado e, se necessário, né, continuar utilizando. Pode falar. Mas fala também de alguns casos individuais, temos a vantagem do receptor de H2. Isso é uma realidade lá de fora ou acontece aqui? Na prática clínica a gente faz todo jeito, né? Os pacientes tendem a ter melhor resposta mesmo de IBP. Agora, em situações específicas, como eu falei, aquela questão de uma mal secreção basal, noturna e tal, tem material que realmente dá uma opção aí. Depois da descontinuação da ranitidina, né, os antagonistas da H2 para nós no Brasil ficou ruim. Agora está tudo melhor revisto porque a famotidina está sendo mais produzida. Mas como a indústria quase não produzia, cimetidina os médicos não gostam muito, tá? Não gostam por causa das interações. Em relação à prescrição, que a Vitória pediu aí. Qual é a outra alternativa do metronidazol? É o bis? Entendi. Você falou que o bis... O bismuto. Bismuto. É a alternativa do metronidazol? Não, ele é uma alternativa para não você ficar só uma trinca, para você colocar mais um medicamento, C4. É mais uma alternativa de tratamento, não para substituir o metronidazol, mas para você acrescentar como fármaco. Bismuto. Eu não entendi por que eu acrescentaria ele. Porque você acrescentaria para melhorar a eficácia, gente. Porque cada medicamento ele tem um papel, né? Isso que a gente tem que pensar. Você não pode usar medicamentos ali que
um está fazendo a mesma coisa que o outro. Não justifica você estar usando duas coisas, mesma finalidade, não vai ter sinergia, é só fármaco a mais para o paciente. Mas aqui, exemplo, você está usando IBP porque ele é um antissecretor. E 2 antibióticos. Porque o local onde a bactéria está presente é de difícil perfusão, ela é de difícil erradicação. Você tem que pensar na bactéria que está lá no muco, inserida, para esse medicamento perfundir, garantir uma eficácia naquele ambiente tão ácido, no meio tão hostil para o uso do medicamento, então você precisa realmente dos 2 fármacos. Então eles sinergicamente eles estão se potencializando. O bismuto ele é um algo a mais, por quê? O bismuto ele uma película que vai ser formada ali. Então assim, o que o bismuto faz, o IBP não faz, e muito menos os antibióticos. Então o fármaco a mais, é mais uma opção que você tem para gerar uma melhor proteção gástrica do paciente. E o bismuto forma uma película. Ele é depois nós vamos falar sobre eles aqui quando a gente falar de citoprotetores, tá? Nesse esquema a gente pode usar qualquer IBP ou a gente dá preferência para uma medicação? Olha, você comenta, você vai ter a liberdade, né, da prescrição, mas o trivial, o convencional é usar, né? Aí é aquela situação que eu falo para vocês, por isso que vocês estudam tanto saúde coletiva, né, e vocês estudam tanto SUS para entender de acesso, né? A gente precisa entender, se você dá acesso, você está lá no SUS, você vai passar o omeprazol ou o isoprazol, você vai passar o que é padronizado, né? Então lá você vai passar o que mais já é mais difícil achar. Só ligar para o professor, ele quer ir. E aí você vai passar o padronizado. Então o comum é usar o omeprazol ou o isoprazol. Tá? Hoje nós já temos, como o Júlio colocou, o pantoprazol também padronizado, em muitas relações. Então também às vezes se usa. Tá? Mas o mais comum, tá? Tanto que até a própria, não sei se você já viu aquele Piloripac IBP, né, que é um nome comercial. O Piloripac ele vem com manso, tá? Mas nós já temos hoje até com esomeprazol. Não sei se eu nem comentei com vocês, né? Uma senhora que trabalha lá em casa, né? Ela foi no médico, no postinho, ela estava com gastrite, e a médica pegou e prescreveu essa trinca com esomeprazol para ela. Gente, no posto de saúde. O medicamento custa quase R$400. Aí aonde ela vai conseguir um medicamento desse? R$400. Assim, ela não tem gastrite recorrente, ela não tem histórico de gastrite, é o primeiro tratamento que ela ia fazer. Eu não vi justificativa na prescrição. Você prescreveu um medicamento super caro, você está dificultando acesso do paciente. Ela nem ia tomar o medicamento. Aí quando ela me falou, eu falei, não, vou colocar. Eu peguei uma amostra grátis, e para ela. É para precisar mudar e tal. O que o médico tinha passado, mas é isso, você tem que tentar garantir o acesso, né? Ali para outros. Mas nada impede, se o paciente ele tem condições de você passar o esomeprazol, o rabeprazol, os efeitos e a resposta clínica vai ser bem similar, bem parecida. Eu acabei de ver aqui que o que é padronizado? Aí o que nós temos como padronizado hoje os EPPs, o omeprazol, primeiro, esse aqui vai ser o mais primeiro, no caso ali da Gabriela. Na hora que está vendo aqui o EPP aqui, quando eu falo em EPP, eu estou falando que você pode usar uma opção dessa. Se a gente pensa lá no SUS, o que a gente tem mais fácil de opção? O omeprazol. Depois, o Lanzo ou o PAN. Esses dois últimos aqui, a gente não tem. Exemplo dele, só esse aqui da tua área. Eu tenho um monte lá de esomeprazol judicializado. Judicializar esomeprazol. Cara, é uma loucura. É uma loucura. Mas você agradece, né, Guilherme? Senão você não trabalha. Não paga a faculdade. eu acabei de ver no forma pública, no município, só tem o omeprazol. Só está com o omeprazol, né? E esse Júlio ele vai atrás das informações, né? O farmacêutico é legal, ele dá transparência, né? Eu queria que tivesse também a nível estado. Agora a gente, essa semana, você pode entrar no portal da transparência. Está tendo uma reunião, até agora com a CNE, a controladoria lá. Eu estou aqui, não posso estar, senão acho que o meu adjunto está lá na reunião. A gente vai mandar de 15 em 15 dias uma lista atualizada. Então vai ser online. Aí de 15 em 15 dias a gente vai mandar o que a gente tem na porta. Aí você vai poder entrar no portal da transparência e saber o que tem lá na porta. Vamos resolver seu problema, você cara.
Então, é muito legal porque a gente consegue direcionar o paciente exatamente o que você tem. Por exemplo, às vezes, parece que era alguma coisa no OBS. Só que aí na própria OBS não tem. Aí manda para outra OBS não tem. E a gente quer fazer tudo, quer fazer CA, CESAR, a base, mas a médio prazo ainda vai demorar um pouquinho. Dá trabalho, né? Tecnologia, cara, o que a gente tem mais fundamento é tecnologia e sistemas de informações bom. Hoje o grande gargalo do setor público é bom sistema de informações. Diga, doutora. Porque só em relação ao autismo, ele, no caso de acrescenta ele só quando o tratamento é com metronidazol ou também Não, quando o tratamento você vê que se tornou um tratamento falho, ele não está que você entende que você precisa utilizar o tratamento. Mesmo utilizando também a Mesmo utilizando. Achei que seria só Não. Aí você até legal a pergunta para mim, talvez melhorar a minha explicação e ficar mais claro para vocês. O que a gente tem que pensar? O problema ali não está voltado à não eficácia da antibiótico terapia, mas os sintomas do paciente permanecendo. Imagina que você inicia o tratamento e a gente quer o quê? Amenizar sintomas do paciente. Então, a queixa dele. Aí o paciente ele retorna para você ainda com muita queixa. E isso acontece, tá, gente? Não acha que a pessoa está lá com a dor em região epigástrica ou com azia e tal, e vai usar sempre IBP e com o retorno dele ele vai falar que está tudo bem. Tem paciente que não evolui nada. E aí você vai ter que achar outras opções. Aí entra o bismuto. Porque imagina, ó, vamos colocar aqui do lado aqui. Posso apagar aqui, pessoal? Pode. Oi? As 2 horas é um tempo de meia vida. 2 horas é um tempo de meia vida. De forma geral, né? Eu coloquei assim uma média. Tá? Mas ó, o esomeprazol tem uma meia vida um pouco melhor, a meprazol também, mas assim, a média, principalmente nos primeiros aqui, é 2 horas. 2 horas. Imagina que na gastrite, exemplo lá do nosso caso clínico, lá na gastrite o paciente usou AINES por muito tempo, aí ele inibiu muito prostaglandina, diminuiu a secreção de bicarbonato, diminuiu o músculo, gerou uma lesão. Então ele está lá com o processo inflamatório aqui, certo? Aí o paciente usa o IBP. O que o IBP vai fazer? Ele vai diminuir a secreção de prótons, né? Eu diminuo esse processo, eu elevo o pH. Se eu elevo o pH, aquela acidez, né, intensa que estava aqui, porque um pH extremamente ácido, vai gerar uma menor agressão sobre esse tecido pesado. E aí eu melhoro o processo de cicatrização, o processo inflamatório. Eu minimizo esse processo e eu consigo fazer com que esse paciente consiga evoluir melhor aqui, né, em relação ao tratamento dessa úlcera gerada, dessa gastrite gerada. Só que muitas vezes quando a gente faz isso, tá, o paciente ainda continua apresentando o mesmo sintoma, ele não evolui com o IBP. Aí o que vem? Vem lá o bismuto. O que o bismuto faz? O bismuto ele vem e ele forma uma película aqui. Então é como se ele protegesse agora esse local lesado frente ao contato do ácido. Então é como se você colocasse lá um filme, né, em cima daquela lesão. E aí diminuísse o contato do ácido com o local lesado. Imagina você ter uma lesão e um ácido pegando ali em cima o tempo inteiro. É óbvio que isso está dificultando, né, a evolução daquele processo de cicatrização. Ok? Então, os citoprotetores que nós colocamos lá, bismuto, sulfato, o papel deles é formar esse filme, essa película, né, artificial, certo? Artificial. Eu posso trocar o bismuto por sucralfato? Eu gosto até mais do sucralfato, mas o sucralfato, como ele é caro, e aí tudo vem aquela questão farmacoeconômica, gente. Não adianta. A gente sempre busca aquilo
para a gente botar em protocolo aquilo que clinicamente ele é mais relevante. Você viu o documento que você acabou de ler? O que a sociedade médica fala lá no final do